Começa agora o tempo de antena do Movimento para a Democracia. O Partido da Liberdade, da Democracia e da Esperança para Cabo Verde. Boa tarde! Saudações amigas a todos os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora. Esta semana abordamos no nosso tempo de antena espaço de liberdade, democracia e partilha de conhecimentos sobre MPD e Cabo Verde, os resultados da primeira reunião da Comissão Política Nacional, a conferência de imprensa sobre o crescimento econômico, na sequência da divulgação das contas nacionais e a agenda do presidente do MPD. A Comissão Política Nacional do MPD, liderada pelo presidente Ulisses Correia e Silva, esteve reunida na semana passada na sede nacional do partido, tendo tomado algumas decisões importantes para a organização interna e para a construção da alternativa governativa. O tempo de antena destaca algumas decisões da primeira reunião do órgão executivo do partido. A fixação das reuniões ordinárias semanais, às quintas-feiras, e a realização de encontros semanais com a comunicação social. A indigitação de porta-vozes, Grupo Parlamentar Fernando Elísio Freire, Economia e Finanças Olavo Correia, Assuntos Sociais Janine Leles, Descentralização, Ordenamento do Território e Habitação Luís Filipe Tavares, Questões Institucionais Rui Figueiredo e Juventude Luís Leite. Indigitação dos membros da Comissão Política para Articulação com Grupo Parlamentar Fernando Elísio Freire, Relações com Partidos Políticos Nacionais Luís Filipe Tavares, Estudos Estratégicos Olavo Correia, Mulheres Democratas Orlando Ferreira, Comunicação e Imagem Lourenço Lopes e Regulamentação Filomena Gonçalves e, igualmente, o acompanhamento das regiões políticas Santiago Sul, Fernando Elísio Freire, Santiago Norte, Austelino Correia, São Vicente, Rui Figueiredo, Santo Antão, Jorge Santos, São Nicolau, Gilberto Silva, Sal, Janine Leles, Boa Vista, Alexandre Monteiro, Maio, Joana Rosa, Fogo, Lourenço Lopes, Brava, Abrão Vicente, Américas, Harold Tavares, África e Resto do Mundo, Orlando Ferreira e Europa, Jorge Santos. A Comissão Política Nacional deliberou também no sentido da realização das eleições concelhias e das regiões da diáspora até 15 de dezembro deste ano, além de emitir orientações políticas ao grupo parlamentar, tendo no horizonte o debate sobre o Estado da Nação a ter lugar no próximo dia 31 de julho no Parlamento cabo-verdiano. O MPD continua preocupado com a situação econômica do país. Efetivamente, os resultados da política econômica são maus, fruto das mais opções do governo do PAICV, que não dotou o país dos instrumentos e das reformas estruturais que permitissem ao país crescer de acordo com o seu potencial de crescimento. Ouçamos alguns extratos da conferência de imprensa concedida na quarta-feira pelo economista e vice-presidente do partido, Olavo Correia. Nós crescemos pouco, crescemos abaixo do nosso potencial, crescemos menos do que os países da África subsaariana e crescemos menos do que os países africanos de rendimento médio. É neste enquadramento que pretendemos hoje abordar 5 inquietações dos cabo-verdianos. Todas elas estão diretamente relacionadas com o potencial de crescimento da economia cabo-verdiana. Em primeiro lugar, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Em segundo lugar, os maus resultados da política económica cabo-verdiana. Em terceiro lugar, as reformas estruturais. Em quarto, a melhoria da performance do INE, que é uma responsabilidade do governo de Cabo Verde. E, por último, a cooperação política e o estabelecimento de compromissos, a disponibilidade do MPD para o efeito. É preciso defender a liberdade e a dignidade da pessoa humana.
Vivemos numa democracia e vivemos, felizmente, em liberdade. Como todos sabem, o MPD nasceu para defendê-las. O MPD nasceu para defender esses dois princípios, a democracia e a liberdade. Ninguém pode situar-se acima da nação. O partido que suporta o governo vem insistindo que quem tem visão diferente, quem apresenta soluções alternativas para Cabo Verde, é contra Cabo Verde. Este é, claramente, um posicionamento antidemocrático e que lesa a liberdade e a dignidade da pessoa humana, roçando até aquilo que chamamos de narcisismo político. Exigimos que o partido que suporta o governo mude finalmente de atitude e passe para o campo dos amantes da liberdade. Os resultados da política económica do governo de Cabo Verde são globalmente maus. O MPD vem, mais uma vez, discordar frontalmente das políticas económicas erradas deste governo. Porque ancoradas na ajuda pública ao desenvolvimento e no aumento descontrolado do déficit e da dívida pública. E porque também absorve todo o potencial de ajustamento macroeconómico. Nós não podemos procurar iludir a realidade dos factos. E quero aqui agora relembrar as preocupações do governador do Banco de Cabo Verde a este respeito. Importa destacar os maus resultados da política económica implementadas. Taxa de crescimento económico muito abaixo do crescimento potencial, muito abaixo do crescimento dos países da África subsaariana e abaixo também dos países africanos de renda média. De 2009 a 2013, mesmo que consideremos a alteração meteorológica efetuada agora em 2011, a média de crescimento do PIB será de 0,84%, quando também introduzimos as estimativas para 2012 e 2013. Isto face a um potencial de crescimento da economia cabo-verdiana de cerca de 6%. Portanto, isto representa qualquer coisa como 14% apenas do nível de crescimento do PIB potencial cabo-verdiano. Portanto, um resultado claramente muito abaixo daquilo que podemos e daquilo que devemos. Analisando apenas os dados de 2009 a 2011, a taxa de crescimento médio anual passa ainda assim para 1,4%, o que compara com um PIB potencial de cerca de 6%, o que significa ou representa apenas 23% do PIB potencial. Claramente um resultado insatisfatório. A tendência, tendo em conta os dados avançados pelo INE, manteve-se intacta. Crescemos pouco, muito abaixo do potencial e menos do que a média dos países da África subsaariana e dos países africanos de renda média. Quero aqui destacar que a Costa de Marfim, por exemplo, cresce em média a 9% ao ano e mesmo o Ghana cresce hoje a volta de 7% ao ano. De salientar que, tendo em conta os dados apresentados para 2011, o INE alterou o ano base, utilizando uma base móvel de acordo com o sistema de contas de 93, sendo os dados produzidos a preço do ano anterior e a preços do ano corrente, o que justifica a alteração do nível. Quando até aqui era utilizado o ano de base de 2007. Neste caso, a boa prática recomenda a divulgação imediata dos valores encadeados, tendo em conta o ano de referência de 2007. Mesmo com esses dados, portanto, o PIB, tendo em conta os valores encadeados, os dados apontam para uma taxa média de crescimento na ordem dos 2,7%. Né? Muito abaixo dos 6% que eu referi, que é o PIB potencial, muito abaixo do crescimento dos países da África subsaariana, que ronda os 5% e 6%, e muito abaixo dos países africanos de renda média, que está à volta dos 5%. De realçar ainda o desemprego jovem à volta dos 32%, a dívida pública acima dos 100%, o déficit orçamental e da conta corrente acima dos 12% e um conjunto de empresas em dificuldades, o abandono escolar e dificuldades no acesso à saúde e à educação por falta de empregos e por falta de rendimentos. O MPD reafirma aqui, mais uma vez, perante o país, a disponibilidade ao Governo, a bem do Cabo Verde, para que estabeleçamos compromissos em prol de Cabo Verde e em prol das futuras gerações.
No quadro da sua agenda partidária, o presidente do MPD encetou esta semana uma série de encontros com algumas entidades do país, culminando com a audiência com o Presidente da República, tendo abordado com o chefe de Estado várias questões da atualidade política, económica e social do país. Destaque igualmente para o encontro com os empresários na quinta-feira e com os jovens na próxima segunda-feira, às 17 horas, no Arquivo Histórico, em Xandareia. Caros cabo-verdianos, chegamos ao fim de mais um tempo de antena do MPD, a esperança para Cabo Verde. Somos gratos pela vossa preferência, continuação de uma muito boa tarde e até a próxima semana.